Você já se perguntou quando foi a última vez que seu marido olhou para você com aquele brilho no olhar? Quando foi a última vez que ele demonstrou, de verdade, que sente sua falta quando você não está por perto? Se essa pergunta mexeu com algo dentro de você, se sentiu um aperto no peito ou uma pontada de reconhecimento, então precisa ouvir cada palavra que vou compartilhar hoje. Eu sei que você está aqui porque alguma coisa não está certa. Talvez você acorde todas as manhãs ao lado de um homem que parece um estranho. Talvez vocês dividam a mesma casa, a mesma cama, a mesma rotina, mas há anos não dividem mais a mesma intimidade, a mesma cumplicidade, aquela conexão que um dia fez vocês escolherem construir uma vida juntos. E o mais doloroso de tudo isso é que, enquanto você ainda sente, ainda se importa, ainda luta por essa relação, ele parece ter se acomodado numa zona de conforto, onde sua presença se tornou algo garantido, algo que simplesmente está ali, como um móvel da casa. Quero que você saiba que tudo o que está sentindo é válido. Essa sensação de invisibilidade, de desvalorização, de estar sendo dada como certa, não é paranoia sua, não é drama, não é coisa da sua cabeça. É real, é legítimo, e você tem todo o direito de se sentir assim. Você tem todo o direito de querer ser vista, valorizada, desejada pelo homem que escolheu para dividir sua vida. Você tem todo o direito de querer sentir que ainda é especial para ele, que sua presença ainda faz diferença, que ele ainda se sente sortudo por ter você. Mas hoje, eu quero fazer uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa situação. E essa pergunta é: e se o problema não for que ele não te valoriza, mas sim que você esqueceu como se valorizar? E se em algum momento dessa jornada você se perdeu tanto no papel de esposa, de mãe, de cuidadora, que esqueceu completamente da mulher que existe dentro de você? E se ele não sente sua falta porque você nunca se ausenta o suficiente para que ele possa sentir o vazio da sua presença? Eu conheci uma mulher chamada Helena. Aos 52 anos, casada há quase 30, ela me procurou porque sentia que estava se tornando invisível dentro do próprio casamento. Eu acordo, faço café, arrumo a casa, cuido de tudo e ele nem me vê mais. Ela me disse com os olhos cheios de lágrimas: é como se eu fosse parte da mobília. Helena havia se dedicado tanto a ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a dona de casa perfeita, que havia esquecido completamente de quem ela era antes de tudo isso. Ela havia se anulado tanto que literalmente não havia mais nada para ele sentir falta. O que aconteceu com Helena é o que acontece com milhões de mulheres todos os dias. Nós nos entregamos tanto aos nossos papéis, aos nossos deveres, às necessidades dos outros, que esquecemos de nutrir nossa própria essência. Esquecemos que, antes de sermos esposas, somos mulheres. Antes de sermos mães, somos pessoas inteiras, com sonhos, desejos, opiniões, personalidade. E quando isso acontece, quando nos reduzimos apenas aos nossos papéis funcionais, perdemos exatamente aquilo que nos tornou atraentes no início: nossa individualidade, nossa personalidade, nossa presença única. Pense comigo, quando vocês se conheceram, o que ele via em você, o que o atraía, não era apenas sua capacidade de cozinhar, limpar ou organizar uma casa. Era sua risada, sua forma de ver o mundo, suas opiniões, seus sonhos, sua energia, sua presença. Era a mulher completa que você era, não apenas as funções que você exercia. E em algum momento, você pode ter começado a acreditar que seu valor estava apenas nessas funções, e foi aí que começou a se tornar invisível. Mas aqui está a verdade libertadora. Essa mulher ainda existe dentro de você.
Ela não morreu, não desapareceu, apenas foi sendo coberta por camadas e camadas de obrigações, expectativas, rotinas. Ela ainda está lá, esperando para ser redescoberta, para ser nutrida, para ser celebrada. E quando você começar a reconectar com essa mulher, quando começar a valorizá-la novamente, algo mágico vai acontecer. Ele também vai começar a vê-la novamente. Deixe-me contar sobre Mariana, outra mulher que conheci. Aos 48 anos, ela estava vivendo exatamente o que você pode estar vivendo agora. Casamento sem brilho, marido distante, sensação de que havia se tornado uma funcionária da própria casa. Mas um dia, Mariana tomou uma decisão que mudou tudo. Ela decidiu se reconectar com quem ela era antes do casamento. Começou a praticar dança novamente, algo que adorava fazer na juventude, mas havia abandonado. Começou a se vestir para ela mesma, não apenas para a funcionalidade. Começou a ter opiniões próprias sobre filmes, livros, política e a expressá-las. Começou a ter uma vida própria, com amigas, hobbies, interesses. No início, o marido de Mariana nem notou. Estava tão acostumado com a versão automática dela que nem percebeu as mudanças. Mas então algo começou a acontecer. Ela não estava mais sempre disponível. Quando ele chegava do trabalho esperando encontrar o jantar, pronto, às vezes ela estava na aula de dança. Quando ele queria assistir ao jogo no domingo, às vezes ela tinha planos próprios. Quando ele fazia um comentário qualquer, às vezes ela discordava, tinha uma opinião diferente, mostrava uma perspectiva que ele não conhecia. E foi aí que ele começou a notar, não de forma negativa, mas de forma intrigante. Quem é essa mulher? Ele começou a se perguntar. Quando ela ficou tão interessante novamente, e pela primeira vez em anos, ele começou a prestar atenção nela. Começou a fazer perguntas sobre os lugares onde ela estava indo, sobre as pessoas que estava conhecendo, sobre as coisas que estava aprendendo. Começou a sentir curiosidade por ela novamente. E curiosidade, minha querida, é o primeiro passo para o desejo. Porque veja bem, nós não sentimos falta daquilo que sempre está disponível. Nós não valorizamos aquilo que nunca está em falta. É da natureza humana dar mais valor àquilo que é escasso, àquilo que pode ser perdido, àquilo que não está sempre ao nosso alcance. E quando você se torna previsível demais, quando sua presença se torna garantida demais, quando você está sempre lá, sempre disponível, sempre da mesma forma, é natural que ele pare de valorizar o que tem. Mas isso não significa que você deve se tornar manipulativa ou jogadora. Não se trata de fingir ser alguém que você não é ou de criar dramas desnecessários. Trata-se de algo muito mais profundo e autêntico. Trata-se de você reconectar com sua própria individualidade, com seus próprios desejos, com sua própria vida. Trata-se de você lembrar que é uma pessoa completa, não apenas uma extensão do seu marido ou da sua família. Pense em uma flor que está sempre no mesmo vaso, no mesmo lugar, recebendo a mesma quantidade de água, a mesma luz. Com o tempo, por mais bonita que seja, ela se torna parte da paisagem. Mas imagine se um dia essa flor não estivesse mais lá, ou se ela tivesse mudado de lugar, ou se tivesse ganhado cores diferentes. Você não notaria, não sentiria a diferença, não se perguntaria onde ela está, como ela está. Você é essa flor. E por muito tempo, talvez você tenha permanecido no mesmo lugar, da mesma forma, oferecendo sempre a mesma coisa, da mesma maneira. Mas você pode escolher florescer de formas diferentes. Pode escolher mostrar facetas suas que ele há muito tempo não vê. Pode escolher ter uma vida própria que o faça se perguntar onde você está quando não está com ele. Eu me lembro de Sandra, uma mulher de 55 anos que me procurou devastada porque sentia que seu casamento de 28 anos havia se transformado numa convivência sem amor.
Ela fazia tudo para ele, cozinhava suas refeições favoritas, cuidava de toda a casa, estava sempre disponível para suas necessidades. Mas ele a tratava como uma funcionária, não como uma esposa, muito menos como a mulher por quem um dia se apaixonou. Sandra tomou uma decisão corajosa. Ela decidiu parar de fazer tudo para ele e começar a fazer algumas coisas para ela mesma. Não de forma agressiva ou vingativa, mas de forma amorosa consigo mesma. Inscreveu-se num curso de pintura que sempre quis fazer. Começou a sair com as amigas regularmente. Começou a cuidar mais de si mesma, comprando roupas que a faziam se sentir bonita, não apenas práticas. Começou a expressar suas opiniões sobre assuntos que antes deixava passar. E algo interessante aconteceu. No início, o marido de Sandra ficou um pouco irritado. Estava acostumado a ter suas necessidades sempre atendidas imediatamente. Mas então, gradualmente, algo mudou. Ele começou a perceber que não conhecia mais completamente a rotina dela. Começou a se perguntar o que ela fazia nas tardes de quarta-feira, quando ia para a aula de pintura. Começou a notar que ela estava diferente, mais animada, mais interessante, mais misteriosa. E pela primeira vez em anos, ele começou a fazer esforço para reconquistá-la. Começou a convidá-la para sair, a perguntar sobre seus novos interesses, a prestar atenção no que ela estava dizendo. Começou a perceber que poderia perdê-la, e isso o fez valorizar o que tinha. Porque veja, minha querida, quando você se torna uma pessoa interessante para você mesma, automaticamente se torna interessante para os outros também. Quando você tem uma vida própria, quando tem interesses próprios, quando tem opiniões próprias, quando tem uma identidade além dos seus papéis de esposa e mãe, você se torna alguém que vale a pena conhecer, vale a pena conquistar, vale a pena valorizar. Mas eu quero ser honesta com você sobre algo importante. Esse processo não é sobre manipular seu marido ou forçá-lo a mudanças. É sobre você reconectar consigo mesma, independentemente da reação dele. Porque pode ser que, quando você começar essa jornada de autorredescoberta, ele responda positivamente e comece a valorizá-la novamente. Mas também pode ser que ele não responda, que esteja tão desconectado que nem perceba as mudanças. E aqui está a parte mais importante. Você precisa estar preparada para ambas as possibilidades. Você precisa se reconectar com quem você é, não para salvá-lo ou para salvar seu casamento, mas para salvar a si mesma. Porque uma vida onde você não se valoriza, onde você não se vê, onde você não tem identidade própria, não é uma vida digna de ser vivida, independentemente do que aconteça com seu relacionamento. Deixe-me falar sobre Teresa, uma mulher de 51 anos, que estava vivendo um casamento que ela mesma descreveu como morto em vida. 26 anos de união, 3 filhos criados e um marido que mal a cumprimentava quando chegava em casa. Teresa se sentia como um fantasma na própria vida. Mas então, ela tomou uma decisão radical. Decidiu que, se ele não havia mais, ela ia se certificar de que pelo menos ela mesma se visse. Teresa começou a acordar mais cedo para ter um tempo só dela. Começou a meditar, a ler livros que há anos queria ler, a escrever um diário. Começou a se exercitar, não para emagrecer ou para ficar mais atraente para ele, mas para se sentir forte e saudável. Começou a cultivar amizades que havia negligenciado por anos, dedicando tempo para pessoas que a faziam rir e se sentir valorizada. E algo mágico aconteceu. Teresa começou a se apaixonar por ela mesma novamente. Começou a se ver como uma pessoa interessante, inteligente, engraçada, valiosa. Começou a ter conversas fascinantes com pessoas que apreciavam sua companhia. Começou a descobrir talentos e interesses que havia esquecido que possuía. E quando isso aconteceu, quando ela se tornou novamente uma pessoa fascinante para ela mesma, outras pessoas começaram a notar também, seu marido incluído.
ele começou a perceber que ela estava diferente, mais confiante, mais independente, mais misteriosa. Começou a perceber que ela não estava mais desesperadamente dependente da atenção dele, e isso, paradoxalmente, fez com que ele começasse a querer dar essa atenção. Mas aqui está o mais bonito da história de Teresa. Mesmo que o marido não tivesse reagido, mesmo que ele tivesse permanecido indiferente, ela já havia ganhado o que realmente importava. Havia reconquistado a si mesma. Havia lembrado de quem ela era, além dos papéis que exercia. Havia descoberto que era uma pessoa completa, interessante, valiosa, independentemente de qualquer validação externa. E isso, minha querida, é o que eu quero para você. Quero que você redescubra a mulher incrível que existe dentro de você. Quero que você se lembre de que você não é apenas uma esposa, uma mãe, uma dona de casa. Você é uma pessoa única, com uma história única, com talentos únicos, com perspectivas únicas, com sonhos únicos. Você é alguém que vale a pena conhecer, vale a pena valorizar, vale a pena amar. E quando você começar a se valorizar dessa forma, quando começar a nutrir essa mulher que existe dentro de você, quando começar a dar a ela o tempo, a atenção, o cuidado que ela merece, algo vai mudar na sua energia, na sua presença, na forma como você se move pelo mundo. Você vai irradiar uma confiança, uma completude, uma independência que é naturalmente atraente. Porque veja bem, não existe nada mais atraente do que uma pessoa que está bem consigo mesma, que tem uma vida própria, que não precisa de validação externa para se sentir completa. Não existe nada mais magnético do que alguém que tem mistério, que tem profundidade, que tem uma vida interior rica e interessante. E é isso que você pode se tornar novamente. Não através de jogos ou manipulações, mas através da reconexão genuína consigo mesma, através da redescoberta dos seus interesses, dos seus talentos, dos seus sonhos, através do cultivo de relacionamentos que a nutrem, de atividades que a inspiram, de experiências que a fazem crescer. Pense comigo, quando foi a última vez que você fez algo só porque queria fazer? Quando foi a última vez que perseguiu um interesse só porque te interessava? Quando foi a última vez que teve uma conversa profunda com alguém sobre algo que realmente importa para você? Quando foi a última vez que se sentiu desafiada intelectualmente, emocionalmente, criativamente? Se você está tendo dificuldade para responder essas perguntas, então já sabe por onde começar. Comece pequeno. Comece com uma coisa: um livro que quer ler, um curso que quer fazer, um hobby que quer retomar, uma amizade que quer cultivar, uma habilidade que quer desenvolver. Eu conheci uma mulher chamada Lucia, de 49 anos, que estava se sentindo completamente perdida no próprio casamento. Ela me disse: eu não sei mais quem eu sou além de esposa e mãe. Eu me olho no espelho e não reconheço a pessoa que vejo. Lucia havia se dedicado tanto à família que havia perdido completamente o senso de identidade própria. Então, eu fiz uma pergunta simples para ela: o que você gostava de fazer aos 20 anos? E ela me disse: eu adorava tocar violão. Tocava na igreja, compunha pequenas músicas. Era algo que me fazia sentir completa. Eu perguntei: e por que parou? E ela respondeu: a vida aconteceu. Casamento, filhos, trabalho. Não tinha mais tempo. Sugeri que ela comprasse um violão usado e começasse a tocar novamente, nem que fosse por 15 minutos por dia. No início, ela resistiu. Não tenho tempo, não sou mais jovem, minhas mãos não são mais as mesmas. Mas finalmente, ela decidiu tentar. E o que aconteceu foi transformador. Quando Lucia começou a tocar novamente, não estava apenas exercitando os dedos.
estava reconectando com uma parte de si mesma que havia sido negligenciada por décadas. Estava alimentando sua alma de uma forma que nenhuma tarefa doméstica ou obrigação familiar conseguia fazer. E algo começou a mudar na sua energia. Ela começou a cantar pela casa novamente. Começou a sorrir mais, começou a ter um brilho nos olhos que há anos não tinha. E seu marido, que há anos mal a notava, começou a perguntar: o que está diferente em você? Começou a parar para escutar quando ela tocava. Começou a se lembrar da mulher por quem havia se apaixonado décadas atrás. Porque quando você se reconecta com sua paixão, com sua essência, com aquilo que te faz única, você se torna magneticamente atraente. Não de uma forma superficial ou manipulativa, mas de uma forma genuína e profunda. Você se torna interessante porque está interessada na vida. Você se torna atraente porque está atraída pelas possibilidades. Você se torna desejável porque está cheia de vida, de energia, de propósito. E aqui está algo que pode surpreender você. Quando você para de buscar desesperadamente a atenção dele e começa a focar na sua própria vida, na sua própria felicidade, no seu próprio crescimento, frequentemente ele começa a buscar sua atenção. Quando você para de estar sempre disponível e começa a ter uma agenda própria, frequentemente ele começa a querer fazer parte dessa agenda. Quando você para de girar em torno dele e começa a girar em torno dos seus próprios interesses, frequentemente ele começa a querer girar em torno de você. Mas deixe-me ser clara sobre algo crucial. Isso não é uma estratégia para manipulá-lo. Isso é uma jornada de autorredescoberta que pode ter como efeito colateral o renovar do interesse dele por você. Mas o objetivo principal deve sempre ser o seu próprio bem-estar, a sua própria felicidade, a sua própria realização. Porque a verdade é que você merece ser feliz independentemente da reação dele. Você merece ter uma vida rica, interessante, satisfatória, independentemente de ele valorizar isso ou não. Você merece se sentir completa, realizada, valiosa, independentemente de ele reconhecer seu valor ou não. E quando você abraça essa verdade, quando você começa a viver a partir desse lugar de auto-amor e autovalorização, algo poderoso acontece. Você se torna irresistível, não porque está tentando ser irresistível, mas porque está sendo autenticamente você mesma. Você se torna atraente não porque está se esforçando para atrair, mas porque está vivendo uma vida que vale a pena ser atraída. Deixe-me contar sobre Rosa, uma mulher de 53 anos que veio me procurar porque sentia que havia se tornado um móvel da casa. 30 anos de casamento. E ela sentia que seu marido a via apenas como alguém que cuidava das coisas práticas da vida. Ela não se lembrava da última vez que haviam tido uma conversa real, uma risada genuína, um momento de intimidade verdadeira. Rosa estava tão focada em ser a esposa perfeita que havia esquecido de ser uma pessoa interessante. Fazia as refeições favoritas dele, assistia aos programas que ele gostava, concordava com todas as suas opiniões. Havia se tornado uma extensão dele, não uma companheira. Então Rosa decidiu fazer um experimento. Decidiu recuperar algumas das coisas que a faziam única antes do casamento. Começou a ler novamente, algo que adorava, mas havia abandonado. Começou a expressar suas próprias opiniões sobre filmes, notícias, eventos. Começou a escolher pelo menos um programa de TV que queria assistir, mesmo que ele não tivesse interesse. No início, houve resistência. Ele estava acostumado com a versão fácil dela, que sempre concordava, sempre se adaptava, sempre cedia. Mas Rosa persistiu, gentilmente, mas firmemente, e gradualmente, algo começou a acontecer. Ele começou a perceber que ela tinha opiniões interessantes sobre coisas que ele nunca havia considerado.
Começou a notar que ela ria de coisas diferentes, que tinha perspectivas que ele não compartilhava, mas que achava intrigantes. Começou a descobrir que havia aspectos dela que ele não conhecia completamente. E pela primeira vez em anos, eles começaram a ter conversas reais. Não apenas sobre logística familiar ou problemas práticos, mas sobre ideias, sonhos, perspectivas, experiências. Ele começou a ver nela novamente a mulher complexa e interessante por quem havia se apaixonado. Não apenas a funcionária eficiente que ela havia se tornado. Porque veja, minha querida, quando você se diminui para caber no que imagina que ele quer, você não está fazendo um favor nem para você, nem para ele. Você está privando vocês dois da riqueza de quem você realmente é. Você está negando a ele a oportunidade de conhecer e amar a pessoa real que você é, e está negando a si mesma a oportunidade de ser amada pelo que você realmente é. E aqui está uma verdade que pode ser difícil de aceitar, mas que é libertadora. Se ele não consegue amar você sendo autenticamente você mesma, então talvez ele não seja a pessoa certa para você. Mas na maioria dos casos, quando você volta a ser autenticamente você mesma, quando você volta a nutrir sua individualidade, sua personalidade, seus interesses, ele se lembra de por que se apaixonou por você em primeiro lugar. Porque o que acontece em muitos casamentos longos é que ambos os parceiros se tornam versões diluídas de si mesmos. Eles se acomodam, se automatizam, param de crescer, param de se surpreender mutuamente. E quando isso acontece, é natural que a paixão, o interesse, a curiosidade mútua diminuam. Mas quando você decide sair dessa zona de conforto, quando decide voltar a ser uma pessoa interessante e interessada na vida, você está oferecendo a ele a oportunidade de fazer o mesmo. Você está mostrando que é possível crescer, mudar, evoluir, mesmo depois de décadas juntos. Você está provando que vocês não precisam ser prisioneiros da rotina, da previsibilidade, da acomodação. E isso, minha querida, pode ser o despertar que seu casamento precisa. Não um despertar forçado, manipulado ou artificial, mas um despertar natural que acontece quando duas pessoas decidem voltar a ser versões plenas de si mesmas. Mas quero falar sobre algo que talvez você esteja pensando. E se eu fizer tudo isso e ele ainda não me valorizar? E se eu voltar a ser interessante e ele continuar indiferente? E essa é uma possibilidade real que você precisa estar preparada para enfrentar. Se isso acontecer, você vai ter aprendido algo muito valioso. Que vocês talvez não sejam mais compatíveis, que talvez tenham crescido em direções diferentes, que talvez seja hora de reconhecer que algumas coisas chegam ao fim, não porque alguém fez algo errado, mas porque as pessoas mudaram, evoluíram, se tornaram diferentes do que eram quando se conheceram. E mesmo que seja doloroso, essa também pode ser uma informação libertadora. Porque você vai saber que deu o seu melhor, que tentou ser autenticamente você mesma, que ofereceu o que tinha de mais genuíno. E se isso não foi suficiente para reacender a conexão entre vocês, então talvez essa conexão realmente não exista mais. Mas até mesmo nesse cenário, você não vai ter perdido nada, você vai ter ganhado a si mesma de volta. Vai ter redescoberto quem você é, além dos seus papéis e relacionamentos. Vai ter construído uma vida que vale a pena ser vivida, independentemente de qualquer pessoa que esteja ou não nela. E essa, minha querida, é a verdadeira liberdade. A liberdade de ser você mesma, de gostar de si mesma, de ter uma vida que te satisfaz, independentemente da aprovação ou valorização de qualquer outra pessoa. É a liberdade de saber que você é completa por si só, que você não precisa de ninguém para se sentir valiosa, importante, digna de amor. Deixe-me falar sobre Ana, uma mulher de 56 anos que fez exatamente essa jornada. Depois de 31 anos de casamento,
Ela sentia que havia se tornado invisível para o próprio marido. Tentou de tudo. Mudou o cabelo, comprou roupas diferentes, tentou despertar interesse sexual, fez surpresas românticas. Nada funcionou. Ele continuava distante, indiferente, focado apenas no trabalho e nos próprios interesses. Então Ana tomou uma decisão diferente. Em vez de tentar desesperadamente chamar a atenção dele, decidiu focar em si mesma. Voltou para a universidade para fazer uma pós-graduação que sempre quis fazer. Começou a viajar com amigas para lugares que sempre quis conhecer. Começou a praticar yoga, a meditar, a cuidar da sua saúde mental e física. Começou a escrever um blog sobre suas experiências e descobertas, e algo incrível aconteceu. Ana se apaixonou por sua própria vida. Descobriu que era uma pessoa fascinante, inteligente, engraçada, sábia. Descobriu que tinha muito a oferecer ao mundo, muito a aprender, muito a experimentar. Descobriu que não precisava da validação de ninguém para se sentir completa e realizada. E quando isso aconteceu, quando ela parou de buscar desesperadamente a atenção do marido e começou a focar na própria felicidade, duas coisas poderiam ter acontecido. Ou ele iria perceber a mulher incrível que estava perdendo e iria se esforçar para reconquistá-la, ou ele iria continuar indiferente e ela iria perceber que merecia muito mais do que estava recebendo. No caso de Ana, aconteceu a primeira opção. Quando o marido percebeu que ela não estava mais desesperadamente dependente da atenção dele, quando percebeu que ela tinha uma vida rica e interessante, que não girava em torno dele, quando percebeu que outras pessoas estavam valorizando e admirando a mulher que ele havia dado como certa, ele acordou. Começou a fazer perguntas sobre a vida dela, a mostrar interesse nos projetos dela, a querer fazer parte das aventuras dela. Mas aqui está, o mais bonito. Ana não aceitou imediatamente, porque ela havia aprendido a se valorizar. Havia aprendido que merecia ser tratada com respeito, admiração, interesse genuíno. Ela disse para ele: se você quer fazer parte da minha vida novamente, você vai ter que mostrar que realmente valoriza quem eu sou, não apenas ter medo de me perder. E ele fez exatamente isso. Começou a cortejá-la novamente, a tratá-la como a mulher especial que ela sempre foi, mas que ele havia esquecido de ver. Começaram a construir um relacionamento novo, baseado no respeito mútuo, na admiração mútua, no interesse genuíno um pelo outro. Mas mesmo que isso não tivesse acontecido, Ana já havia ganhado o mais importante: ela mesma. Havia descoberto que era capaz de ser feliz independentemente de qualquer pessoa. Havia construído uma vida que valia a pena ser vivida. Havia se tornado a própria melhor companhia. E isso, minha querida, é o que eu desejo para você. Não apenas que seu marido volte a valorizá-la, mas que você descubra o quanto você é valiosa, independentemente da opinião dele. Não apenas que ele sinta sua falta, mas que você se torne alguém que vale a pena sentir falta. Não apenas que ele se arrependa de não ter te valorizado, mas que você nunca mais se arrependa de não ter se valorizado. Porque a verdade é que você é extraordinária. Você é única. Você tem uma combinação de experiências, perspectivas, talentos, qualidades que ninguém mais no mundo possui. Você tem uma história que só você pode contar. Uma sabedoria que só você pode oferecer, um amor que só você pode dar. E quando você abraça essa verdade, quando você começa a viver a partir desse lugar de autoaceitação e autovalorização, você se torna irresistível. Não porque está tentando ser irresistível, mas porque está sendo autenticamente, unapologetically, você mesma. E se seu marido tem a sabedoria para reconhecer e valorizar isso, maravilhoso. Vocês podem construir juntos uma nova fase do relacionamento, baseada no respeito mútuo e na admiração genuína. Mas se ele não tem essa sabedoria, você ainda terá ganhado algo precioso.
você terá ganhado a si mesma de volta. Então deixe-me fazer um convite para você. Um convite para começar hoje mesmo essa jornada de autorredescoberta. Um convite para parar de esperar que ele a veja e começar a se ver. Um convite para parar de esperar que ele a valorize e começar a se valorizar. Um convite para parar de esperar que ele sinta sua falta e começar a se tornar alguém que vale a pena sentir falta. Comece pequeno, mas comece hoje. Faça uma coisa só para você. Leia um livro que você está querendo ler. Liga para uma amiga que você não fala há tempos. Inscreva-se naquele curso que você sempre quis fazer. Compre aquela roupa que a faz se sentir bonita.